Oi, meu nome é Fernanda Dantas. Se você acompanha esse canal, você já sabe que aqui a gente fala de educação, papelaria, estudos e outras coisas mais nesse sentido. Hoje eu vou mostrar para vocês esse furador para caderno inteligente, furador cogumelo, que eu comprei no AliExpress. Então, se você tem um caderno inteligente ou você tem intenção de comprar, vem comigo. Eu acredito que uma das coisas que mais pesa para comprar o caderno inteligente seja realmente a reposição de refis, porque os refis da marca realmente são muito caros e dos outros cadernos de disco também não ficam muito atrás não. Então, quando eu pensei em comprar um caderno de discos, no caso caderno inteligente, são os que eu tenho, eu procurei furadores, porque dá para você furar as folhas com furador comum, mas é meio chato, então eu preferia ter um furador próprio para facilitar a minha vida. E aí eu encontrei este furadorzinho aqui no AliExpress. Eu gostei dele e comprei por alguns motivos. Primeiro, ele é bem compacto comparado com os outros. Todos os outros que eu encontrei faz mais de um furo ao mesmo tempo, então são furadores assim bem maiores. Já esse faz um furo de cada vez e tem essa reguinha assim de lado para ajudar a medir a distância entre os furos. Então, ele acaba sendo bem mais compacto do que os outros furadores. O preço dele também é bem bom, porque ele é o mais barato que eu encontrei. Eu comprei no ano passado e na época que eu comprei, ele custou $16. O que custou, na época, mais ou menos 53 a 60 reais, o que eu acho um preço ok para se pagar num furador cogumelo, já que não é uma coisa comum. Porém, hoje em dia, com a alta do dólar, ele vai sair um pouco mais caro. Eu não tenho mais o link do vendedor, mas eu vou procurar alguns links e deixar no box de descrições para vocês darem uma olhadinha. Ele é resistentezinho, eu furo 5 folhas de 90 gramas por vez, mas ele também fura as de 75. Porém, as de 75 você tem que colocar, você não pode furar uma folha só, porque ele vai enganchar. Ele é feito para furar materiais um pouquinho mais grossos, eu já percebi isso. Então, uma folha de caderno, por exemplo, ele vai dar uma enganchada, a menos que você coloque 2 ou 3 juntas para poder fazer o furo. Uma só não dá muito certo. Agora, de 90 gramas é de boa, você fura uma em uma, fura até 8 folhas, se eu não me engano. Mas eu gosto de furar só de 5 em 5, que eu acho melhor. E ele é muito prático, porque ele tem uma reguinha assim do lado que ajuda a fazer os furos na medida exata, de acordo com o tamanho da folha. Eu vou mostrar agora para vocês como ele funciona e também como ele é, mais detalhadamente. E eu espero que vocês gostem. Quando você compra, essa reguinha aqui vem solta. Aí você pode encaixar ela desse lado ou desse outro lado. Só que a minha ficava um pouquinho frouxa quando eu ia fazer os furos do caderno inteligente. Então eu grudei ela do lado que eu tinha mais facilidade de furar, que é desse lado. Ela tem uma marcaçãozinha aqui para o tamanho das folhas certinho, que é a A5, A7, A6 e A4. Então você vai posicionar a folha bem aqui nesse tamanho correto e depois você vai fazer os furos conforme você deseja. O primeiro furo você tem que posicionar, os demais você vai apenas colocar nesse tracinho, você encaixa no tracinho e aí ele vai fazer os furinhos na medida exata, porque desse tracinho até o furo são 2,5 cm, que é a medida exata do caderno inteligente. Se você tem um caderno de discos, eu acredito que vai ficar legal, assim, ó, ele gira
bem tranquilamente, passa as folhas sem enganchar de maneira nenhuma. Agora, se você tem um caderno inteligente, ele engancha um pouquinho. Não sei, mas ele engancha um pouquinho, ó. Vou mostrar pra vocês algumas folhas que eu furei com ele. Porque o furinho dele é bem certinho, então ela passa assim com um pouco mais de dificuldade, mas passa. Então se eu for passar muitas de uma vez, ó, você vai ter que dar uma puxadinha. Para resolver isso, você pode furar de novo, um pouquinho mais pro lado, e aí vai ficar mais folgadinho, sem problema. Mas isso não me incomoda, então eu só faço um furinho mesmo e pronto. E dá certinho. Agora eu vou mostrar pra vocês furando as folhas normais. Sempre que eu vou fazer os furos, eu gosto de prender as folhas com um clipe. Aí eu boto na marcação, essas aí eram folhas A6, e depois encaixo no pino e vou fazendo os furos um a um. O único furo que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado é o primeiro, porque você vai ter que encaixar certinho, mas depois é só ir seguindo o encaixe do pino e aí fica fácil, essa régua facilita muito. Depois de furado, ó, fica todo bem perfeitinho. E aí você tira o clipe e encaixa no seu caderno. Ele vai encaixar e funcionar perfeitamente. Então, espero que você tenha gostado de dar uma olhadinha nesse furador. Se você estava considerando comprar, que tenha sanado todas as suas dúvidas. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou fazer questão de responder. E espero que você continue por aqui, que assista os próximos vídeos. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Me segue lá no Insta também, no Se Cuida Nanda, que é legal. E até mais!